Agora, falando sobre novas relações de trabalho, a pandemia da Covid-19 antecipou muito cenário, né? O teletrabalho hoje ele é uma realidade, bem como o número de trabalhadores, né, que estão ligados a aplicativos. O IBGE divulgou o dado de que hoje o Brasil tem 1,5 milhão de trabalhadores ligados aos aplicativos. Quais são os principais desafios do MPT diante desse novo cenário, desses novos formatos de relações trabalhistas? O mundo do trabalho mudou e nós também precisamos mudar. Infelizmente, a mudança da legislação ela não ocorre tão rápido quanto muda o mundo do trabalho e também antes do conflito chegar para a gente tem que se posicionar. Essa questão dos trabalhadores ali vinculados à plataforma a plataformas cresceu muito, né? A gente tem milhões de brasileiros que dependem e não, além dessas pessoas que trabalham, os próprios brasileiros, né, incorporaram a sociedade, a cultura. Eu acho que hoje se chegou num campo de inflexão e é maior do que, inclusive, a própria atuação do MPT. Assim, foi debate de campanha de presidente da República. Hoje existe um grande grupo no governo federal, do qual nós do MPT fazemos parte, que está se buscando trazer uma regulamentação. Essa regulamentação vai ficar a cargo deles. Eu acho que já existe o consenso que tem que melhorar a vida dessas pessoas. Nós do MPT, a gente vai atuando pontualmente, além dessa questão do grupo, da participação, da construção da solução, de acordo com as demandas, com os fatos que surgem. A gente tem algumas ações com relação às grandes plataformas. A tese central nessas ações é de que existiria um vínculo de emprego. Além disso, a gente lida muito comumente com situações de teletrabalho. Na nossa atuação, a legislação já está atualizada para o teletrabalho, até mesmo internamente nós temos teletrabalho. Eu acho que é uma boa ferramenta de trabalho. Temos que saber usar e regulamentar. E tem uma questão bem interessante também, porque aquela visão clássica de relação de emprego, onde um dá ordem, olha, sua função é essa, eu quero aquele documento, aquele relatório, aquela planilha, o seu expediente é esse, isso mudou. Isso muitas vezes ocorre por meio de um celular, de um aplicativo, de um algoritmo. E nós, enquanto profissionais do Ministério Público do Trabalho, a gente tem que se aperfeiçoar e saber lidar com essas novas tecnologias e ter a sensibilidade para se colocar ali, caracterizando ou não a relação de emprego diante desse novo cenário. Essa digitalização das relações trabalhistas, de uma certa forma, dificulta a fiscalização e o cumprimento de direitos dos trabalhadores, ou o senhor acha que não tem ligação? Em alguma maneira ela dificulta, mas eu encaro que é um novo caminho, é uma nova via. É ler em um livro ou em um telefone, em um tablet. Muda, mas a gente se adapta. Então eu enxergo que o digital é a mesma maneira. Eu acho que temos a nova forma, o novo caminho. A gente tem que se adaptar para saber se aquilo é ou não. Um exemplo clássico aqui para comparar. Motorista. É um debate muito antigo na Justiça do Trabalho. O motorista externo. Ele estava fora o dia inteiro, ele dizia, eu passei 12 horas rodando. E aí a empresa dizia, não, era perto, ele ficou 6 horas rodando só. Então ele tinha ali o tacógrafo, né, o equipamento no caminhão, e por meio da tecnologia, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, empregado e empregador, já diziam, olha, com base naquilo ali que tem no caminhão, a gente sabe o tanto que ele rodou ou não, então a tecnologia já está trazendo ali talvez uma boa solução. Eu acho que a gente consegue resolver e buscar soluções mesmo nesse cenário aí do digital. Agora, já caminhando para o final, eu queria falar da reforma trabalhista, né, que agora em 2023 ela completa 6 anos. Ainda se fala na possível revisão de alguns pontos, mas o ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho, diz que a reforma ela supriu uma série de lacunas da CLT. O que o senhor pensa sobre esse assunto? Você acredita mesmo que a reforma ela pode se tornar um instrumento de consolidação de direitos trabalhistas ou se é necessário pensar em uma outra legislação? Eu acho que a reforma, essa que de 2000, eu reputo algumas reformas de 2014 a 2016 foram muito grandes. Então,
as reformas, elas sempre são necessárias. Eu penso ali, né, a casa da gente. A gente fez uma grande reforma. Sala, cozinha, banheiro. E foi feito como dava, às vezes com pouco recurso, no tempo que tinha para fazer a reforma. Tiveram pontos bons e ruins. Nem toda a parte da reforma ela trouxe ali para extirpar, para tirar direito de trabalhador. Um exemplo de ponto que eu já trouxe aqui foi a questão do teletrabalho. Eu entendo que veio em boa hora uma regulação do teletrabalho, porque o teletrabalho já estava aí. Teve uma regulação antes dessa reforma de 2016 da terceirização. Foi boa. A sociedade ela precisava, ela trouxe uma segurança para aquele fato que já existia. Por outro lado, em alguns pontos, como a flexibilização de condições de trabalho ali por meio de um acordo individual, a gente entende, né, eu já escrevi sobre isso, que tem que ter limitações, que não é qualquer coisa que a gente pode limitar, reduzir por meio de um acordo individual, senão sequer faria sentido ter uma legislação. Para que ter a legislação se por acordo eu posso dizer, nada daquela legislação vale? Mas eu acho que isso tudo aí, os debates fazem parte. Eu acredito que virá uma nova modificação da legislação do trabalho para corrigir alguns pontos. E, periodicamente, diante das novas formas de relação de trabalho, das mudanças, dos novos desafios que surgem, é comum. A legislação do trabalho ela vai se aperfeiçoando. Isso vai ocorrer e é o que esperamos. A gente vai lidando com isso. O senhor tocou no ponto da terceirização. Também teve uma lei que foi sancionada em 2017, né, para regulamentar isso. A terceirização, ela, de certa forma, foi benéfica ou não? E de que forma impactou na vida dos trabalhadores diretamente? Né? A terceirização ela cresceu muito em nosso país. Hoje, quando eu comecei a estudar, se entendia a terceirização por si só como maléfica. Hoje já se entende a terceirização como algo lícito, possível, mas que ela não pode ser desvirtuada. Que, como toda relação de trabalho, se está cumprido ali o contrato rigorosamente, com uma empresa especializada, em um setor não essencial, está tudo certo. Mas é uma empresa contratando a outra. Se aquilo não é uma relação típica de terceirização, se é subordinação direta, se é algo de fachada ali, simplesmente para não se contratar, não se assinar uma carteira de trabalho, aquilo não é uma terceirização. Então a visão que se tem é essa, a visão do Supremo Tribunal Federal, tentando trazer na linguagem mais simples possível, e o Ministério Público do Trabalho busca o rigor aí do cumprimento da visão do Supremo Tribunal Federal. É porque a gente vê muita pessoa física trabalhando como pessoa jurídica e vice-versa, né? Então acho que é um ponto bem delicado se tratar. E a gente vai ter que olhar em cada caso com uma lupa. Com um binóculo de longe, pode existir a contratação de PJ? Pode. Mas essa situação aqui, a pessoa cumpre horário, né? A pessoa dá expediente, a pessoa recebe ordens diretas ali do supervisor, do gerente da empresa, eu vou dizer, tá me parecendo que isso aí é um empregado, não um prestador de serviço. Agora, se esse prestador, ele tem a liberdade de ir, de vir, ele atua em um setor ali específico, sem ordens diretas de alguém da outra empresa contratante, tá me parecendo uma legítima relação de contratação entre pessoas jurídicas. A gente vai ter que ir para o caso a caso. Agora, para encerrar, eu queria que o senhor fizesse projeções, se possível for, para o futuro do Ministério Público do Trabalho sob a sua batuta, né, nesse próximo biênio. Eu acho que o Ministério Público do Trabalho, daqui a 2 anos, ele vai estar mais forte. Eu acho que a temática trabalhista, ela está num momento de fortalecimento na nossa sociedade. Eu acho que é um momento de avanços e é um momento do Ministério Público do Trabalho ele mostrar o seu serviço e a sua utilidade. Eu vou dar 2 exemplos no futuro próximo, onde o MPT ele vai mostrar a sua atuação. Um é no Carnaval da cidade de Salvador e o outro são nas eleições municipais.
a questão da preservação da liberdade política ali das pessoas, do trabalhador, ele poder votar em determinado candidato, candidata, foi uma atuação que ganhou força e que a gente pretende que ganhe ainda mais nas próximas eleições. Okay, agora o espaço está aberto para as considerações finais. Se quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. A mensagem é de união em prol do mundo do trabalho, das instituições, do Ministério Público do Trabalho com os demais parceiros, de buscar o aperfeiçoamento, a melhoria das relações de trabalho. Aqui na Bahia, especialmente, eu brinco sempre dizendo que todo mundo, no final das contas, tem o mesmo patrão, que é o baiano. Então, a gente quer contribuir com a sociedade. Eu agradeço demais o espaço que vocês nos dão, a projeção aí, o que a mídia nos faz, e para que a gente possa mostrar a nossa carta de serviços, para a gente mostrar no que nós trabalhamos, e nós estamos aqui para servir todos os baianos. Obrigado. Okay, muito obrigada, Maurício. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. E continue seguindo o Bahia Notícias em todas as redes sociais para ficar bem informado sobre tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Até a próxima.